Falou, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. A partir de hoje, no nosso canal Colecionador de Dublagens também vai ter entrevista com vários dubladores. Hoje ele que é diretor de dublagem, ator, dublador, rádio ator, Carlos Falati. Muito boa noite, Carlos. Boa noite, tudo bem? Oi, galera. Primeiramente, eu gostaria de começar pelo começo. Você poderia me falar um pouco sobre a sua carreira, como começou na arte, de onde você surgiu na arte? Então, na verdade, eu comecei com 6 anos de idade, 6 para 7 anos, lá no Paraná. Eu sou do Paraná, mas eu moro em São Paulo. E eu comecei nas novelas de rádio. Eu estudava numa escola e eu escutava o rádio e de uma discussão e eu queria saber o que era aquilo. Aí eu perguntei para minha mãe, ela falou, é novela. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí a minha professora falou, pô, você sabe, você gosta tanto de novela, por que você não vai fazer um teste na emissora local? Aí eu fui na cidade de Curitiba, fiz um teste, passei e nunca mais parei. Já estou com 55 anos de carreira. Fiz novela a minha vida inteira, praticamente, fiz mais de 350 radionovelas. Aí, depois da radionovela, eu peguei a parte final, porque eu entrei em 67. Em 67, as novelas já estavam acabando, as novelas de rádio. Aí, eu fui para a televisão, fui para o canal 4 de Curitiba, que era a TV Iguaçu. Fazia teleteatro ao vivo. Depois do teleteatro, eu comecei a fazer teatro de verdade, teatro físico mesmo. E depois do teatro fui para a TV Tupi, que era o canal 6 de Curitiba também, fazendo telenovela e teleteatro. E o início foi basicamente isso. Como o canal 6 de Curitiba, que hoje é a atual CNT, era uma filial da TV Tupi, quando ela faliu, eu fui fazer um curso de teatro, fazer a faculdade de teatro, foi a Faculdade de Teatro Guaíra, e me formei por lá. E depois fazia teatro, fazia canto lírico, fazia televisão, fazia tudo, fotonovela. Basicamente isso foi o início da minha carreira. Bom, além disso tudo, você também é cantor lírico, né? Como é que isso surgiu no meio de todas essas coisas? Então, o canto lírico surgiu assim. Eu estava no Teatro Guaíra porque eu era ator de lá, estava fazendo curso de teatro. Foi em 1982. E desde criança eu ouvia ópera no rádio e ficava imaginando o que era a ópera, porque eu não entendia, era um pessoal gritando, eu pensava, nossa, o pessoal gritando. Aí o locutor falava assim, a Desdémona desceu a escadaria do castelo, e eu ficava representando, mas eu não entendia por que as pessoas gritavam, porque na minha cabeça era grito, 10 anos para formar um cantor lírico. Aí eu estava no Teatro Guaíra ensaiando uma peça e na sala ao lado eles estavam ensaiando a ópera La Traviata. E eu escutei a soprano cantando e comecei a imitar a soprano. Eu imitava perfeitamente. Foi onde eu descobri que eu tinha voz de ópera, uma voz de contratenor. Aí o maestro Frederic Gerling, ele apareceu na sala enlouquecido, falou, quem que é esse soprano que está atrapalhando o meu ensaio? E aí era eu. Daí ele falou, pô, é você, garoto? Vem cá, vamos fazer um teste. Aí fiz um teste e comecei a estudar canto lírico, com o maestro Wolf Schaier. Estudei durante 10 anos e comecei a fazer algumas participações dele, depois cantar. Mas para mim era problemático. Como eu sou contratenor, eu tenho uma voz de soprano, meio soprano, então eu tinha que fazer os papéis femininos. Aí entrava num conflito, porque a ópera é um setor muito fechado e muito tradicionalista. Então, já pensou um homem vestido de mulher para fazer a mocinha? Então, eu enfrentava muita barreira. E os contratenores que existem hoje em dia, eles cantam música barroca, que eu não gosto muito. Não tem muito... Eu gosto de ópera, que é um escândalo de voz, que se mostra técnica. Mas eu cantei muita coisa legal, sim. Depois de um tempo eu desisti de cantar, porque eu sempre fui ator. A minha primeira profissão era ator. O canto veio por acaso. É mais um acréscimo, né, na arte do ator, né? Porque tem muitos atores que fazem
teatro musical, né? Você viu quando eu peguei alguns comentários do Facebook, pediu pro pessoal perguntar. O Mauro Castro, que também é dublador, apareceu lá e falou que você também, além de atuar, você também escreveu algumas peças, né? Escreveu para rádio teatro, né? Sim, eu escrevi muita novela, porque assim, na verdade eu sempre escrevia desde criança, eu gostava de escrever. Eu era muito bom em redação na escola. E aí, quando eu comecei a fazer radionovela, eu comecei a escrever também. E mesmo sendo um garoto com 10, 12 anos, as professoras achavam a minha história muito legal. Estava tudo dentro de um padrão bacana de novela. Eu só não tinha a técnica de texto, de como distribuir o texto, como tem que ser um padrão do cinema, do teatro. Aí eu fui aprender e escrevi muita novela. E escrevi peças de teatro também. Isso foi com quantos anos? Você começou a escrever com quantos anos? Eu acho que eu devia ter uns 10, 12 anos nessa altura, quando comecei a escrever. A minha primeira novela chamava-se A Última Espera. Eu tinha 13, 14 anos quando foi pro ar. Minha primeira novela. Depois eu escrevi várias em São Paulo. Inclusive tem um dublador maravilhoso que eu adoro, que é o Mauro Castro. Ele fez várias novelas minhas. Ele era protagonista de várias novelas que eu escrevi aqui em São Paulo. E ele dá um show de interpretação. Ele é o meu galã predileto das minhas novelas. Graças a Deus que sempre tive ele interpretando em São Paulo. Mas tive vários atores que fizeram minhas novelas. E você atuando como ator nas rádios novelas, o que era que você fazia? Quais eram os tipos de papéis que você entrava como ator? Então, na radionovela, eu aprendi a fazer várias vozes. Eu fazia desde a mocinha, fazia a velha, fazia a criança, fazia os garotinhos, até os preto velho, preta velha. E eu aprendi até tem uma entrevista comigo no YouTube que eu faço, que era a história da minha vida. Às vezes, os meus personagens se encontravam no mesmo capítulo e eu tinha que aprender a mudar a voz. Então, eu estava fazendo assim, uma discussão tradicional, que eu sempre falo. Você não pode fazer isso? O que você está fazendo? Eu estou fazendo as minhas malas. Eu vou embora. Você pensa nos nossos filhos. Não pode fazer isso. Posso sim. Eu não te amo mais. E assim por diante. Então, eu aprendi a ter essa versatilidade de mudar a voz discutindo comigo mesmo. Então, tipo assim, você não pode fazer isso, sua desgraçada. Volta aqui. A senhora não pode me agredir. E assim foi. A radionovela foi uma grande escola para mim. Todos os ganhadores da velha guarda passaram pelo rádio teatro. E todos os grandes dubladores, né? Muitos grandes dubladores. Exatamente. Né? A formação dos dubladores brasileiros é radiofônica, totalmente. Os antigos, né? Até a novela mexicana, dublagem, que a gente melhora, assim, 90%. Ela tem uma característica de radioteatro, entendeu? Porque a característica da novela é você enfatizar a palavra, que só tem o recurso da palavra. O ouvinte tem que viajar na sua voz e pela voz do personagem você tem que mostrar se ele é má, se ele é bonzinho, se ele... enfim, a gente já tem a voz para fazer isso. A voz e os efeitos ajudam a criar o ambiente. A radionovela, na verdade, é como se você estivesse lendo um livro. Você imagina toda a situação, porque você imagina a mocinha, às vezes nem é mocinha. Era eu fazendo... Quando eu fazia as mocinhas, eu tinha um nome artístico de Brenda Bianchini. Cada personagem cada voz que eu fazia era um personagem, era um nome. Então a Brenda Bianchini tinha aquela voz que era assim: Marcelo, o que significa isso? O que faz essa mulher no seu quarto? Aí a tia vilã era aquela assim: este casamento será de qualquer modo. Com sem amor, Marco Aurélio se casará com Cassiano. Aí tinha a Preta Velha, que teve uma versão da marca que eu fiz, a Coração. Você não pode fazer isso. Espera, volta aqui. Então, mas é tudo muito, não é afetável. Você tem que valorizar a palavra para poder passar a emoção. E as primeiras dublagens eram assim,
você vê que tem até o R do rádio teatro, as primeiras dublagens era assim. Depois foi verdade, foi ficando natural. Porque era radiofônico, né? Extremamente naturalista. Era totalmente, a dublagem era totalmente radiofônica. Agora a dublagem está bem naturalista. A gente deixa... Exatamente. Então tem alguns atores que têm um vício de linguagem muito ruim, que é aquelas dublagens antigas, que chegam no estúdio e já pegam o lugar comum e começa. Eu estava lá, de repente eu saí, quando eu entrei. Quando o ator começa a fazer isso, eu paro na hora. Falei, pode parar, não é isso. Vamos fazer uma coisa natural, porque hoje em dia é outra linguagem. Você tem que passar a verdade. Quanto mais emoção, você tem que passar a emoção, mas sem ficar uma coisa caricata. Tem muita gente que é assim. Tem uns, não posso citar nome, porque seria uma falta de ética, mas tem uns atores umas atrizes que eu dirigi que começou assim, eu falei, não, não é, hoje em dia não é isso. Tanto é que o pessoal tira sarro da gente. E é uma idiotice, porque a nossa dublagem é muito boa. A dublagem brasileira é fantástica. Nós temos grandes atores, grandes dubladores, tanto da nova geração quanto dos antigos, da velha guarda. Tem dubladores excelentes. Tem uma moçada nova surgindo aí que são, é de tirar o chapéu. Então, eu acho que a dublagem está passando por outra linguagem, tá sendo mais o que é hoje, a atualidade, o naturalismo, a emoção verdadeira, entendeu? Quanto mais verdade, melhor fica. Hoje tem menos censura, né? Menos aquele negócio, não pode falar PQP, não pode falar palavrão. Hoje em dia pode, se tiver no original pode, né? Melhorou muito isso, do estúdio também, depende para onde você manda, né? Porque eu trabalhava no estúdio, você não podia falar palavrão. Por exemplo, eu dirigi um seriado, se eu citar, as pessoas vão saber, que era uma briga o tempo todo. Então, pode falar palavrão aqui? Eu posso falar palavrão? Então, era assim, era uma briga que eu... seu desgraçado, filho da puta, você pegou meu carro, papapá. Então, nessa dublagem, na empresa que eu fazia, não podia falar isso. Eu tinha que se... Volta aqui, seu bandido, você roubou meu carro, volta, entendeu? Mas hoje em dia é mais light, porque quando se aproxima da verdade, se no original está, a gente fala, mas também, claro, que você não vai... Se tiver uma aberração, você não vai falar. Tem que ter bom senso. Eu acho que tudo é com bom senso. Você pode fazer tudo. Desde que você tenha um bom senso, equilíbrio, percepção do que você está fazendo, sensibilidade. Eu acho que é isso. Aproveitar que um internauta, uma pessoa no Facebook perguntou, eu vou botar na imagem na tela da pergunta dele. Ele falou que você trabalha na Luminous, né, no estúdio Luminous, e ele queria saber, nesse estúdio, qual foi o seu trabalho preferido? Ou qual o trabalho que você considera o melhor? Tá, eu dirijo muito documentário lá sobre casa, sobre construção, sobre mediunidade. Tem uma Teresa Caputo, que é uma médium que a gente sempre dubla filmes dela lá, que é bem interessante. E tem um filme chamado A Convidada, que é um filme coreano, que mostra a criada, na verdade, que eu acho que foi um dos melhores filmes que eu fiz, a criada vem para casa para acompanhar a princesa e acaba trocando de lugar com ela e ela interna no asilo. E é um filme muito antigo, muito lindo. E a gente dubla muito filme russo, muito filme de guerra, muita coisa assim. Desenho também. Mas eu dirigi muito na Tempo Filmes, na BKS, foi onde comecei. A minha vida está assim, eu comecei como dublador na Alamo, em 91. Sim. Eu vim para São Paulo, em 90, com um espetáculo chamado New York. E aí eu já pensava em morar em São Paulo e queria dublar, porque eu sempre tive facilidade de trabalhar com a voz. Aí eu pensei, vou ver como é que é a história de dublar. Aí fui na Alamo, eu conheci o dono da Alamo, o seu Michael. Ele falou, mas para você dublar, você tem que morar aqui em São Paulo. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Só que eu tinha mandado material para a Globo,
para fazer uma novela, e aí eles me chamaram para fazer a novela Olho no Olho, uma participação, e só que demorou a sair a novela uns 2 anos, e daí eu fiquei me preparando, daí eu fiquei em São Paulo. Eu mudei em 91, que eu comecei a dublar, fazer o estágio. Em 92 eu comecei a dublar para valer, mas a minha carreira decolou a partir de 93, que daí eu comecei a fazer Anos Incríveis, aí comecei a fazer o Skitter, o desenho Don Funny, veio tudo na mesma leva. Veio a Turma dos Gatos, que eram 4 protagonistas, que era eu, Marli Bortoleto, o Mauro Eduardo e um menino que eu não lembro o nome. Eu lembro que era qualquer coisa Vilela. Você me falou que você foi para Alamo. Sim. Eu fui para Alamo. Ninguém te indicou, foi na cara e na coragem. Não, foi na cara e na coragem. Na verdade. Você procurou na lista telefônica assim, em algum lugar? Eu trabalhava muito em comercial. Na verdade foi assim, eu trabalhava em Curitiba, eu fazia muita propaganda lá, além de ator, eu fazia comercial bastante. Coisinha fofa, tá uma gracinha com essa roupinha nova, belezura. O que você disse aí, ô meio quilo? A embalagem é a nova embalagem do Cimento Aratu, muito mais bonita. Ó, daqui pra frente, é assim que se conhece qualidade. Cimento Aratu, não brinque em serviço, a qualidade está de cara nova. Linda! A embalagem, Pedrão, a embalagem. Eu fazia muita propaganda lá, além de ator, eu fazia comercial bastante. Eu fazia jingle. E tinha uma empresa de jingle lá em Curitiba que era da filha do dono da Alamo, do seu Michael. Ela me falou, meu pai tem empresa de dublagem em São Paulo, quando eu falei que eu vinha para cá. Mas eu fiquei com isso na cabeça e não procurei pegar contato nada. Aí, chegando em São Paulo, fui me informar onde é que tinha as empresas de dublagem e, do nada, me falaram da Alamo. E eu apareci, foi a primeira empresa que eu apareci, foi na Alamo, que era na Vila Madalena, na Rua Fidalga. Aí eu fui lá, falei com o seu Marco e ele falou, olha, você pode vir fazer um teste, pode fazer estágio, porque naquela época não tinha curso, a gente fazia estágio, ficava assistindo, e se passasse no teste, começava a dublar. Aí fiz um estágio de uma semana, logo, 3 dias eu vim. E pedi para fazer o teste. Aí tinha a Silva que fazia estágio no estúdio dela. Ela falou, olha, garoto, se faz 3 dias só que você começou, se você não passar, não vai ter outra chance. Mas aí, como eu achava que era tão fácil dublar, por causa da novela de rádio, eu fui na cara e coragem, não, quero fazer. E fiz o teste. Aí passei de cara, assim, o seu Michael gostou, e ele falou, então, a partir de agora, vou escalar você. Só que você tem que morar aqui em São Paulo. E foi um transtorno, porque eu tive que mudar voando para cá. E mudei, eu tinha contrato de teatro lá no Guaíra, tive que cancelar o contrato, e vim para cá e comecei a dublar, não parei nunca. E foi legal. E a minha primeira escala, porque naquela época a gente não tinha celular, não tinha nem telefone fixo, tinha bip. Aí o bip tocava, a gente saía desesperado à noite, com telefone de ficha, no orelhão, para pegar o recado. Aí eu não peguei o recado, esqueci. Aí fiquei desesperada. Daí eu cheguei na aula, pelo amor de Deus, quase chorando. Daí o seu Mike falou, não, vai ter outra chance. Aí logo em seguida eles me escalaram para uma série que até o Ezio Ramos que me dirigiu. Bem, eles sabem sim. Que legal! Não é tão legal assim. Por quê? Eu encolhi as crianças. O quê? E os filhos do Thompson também. Estão desse tamanho e estão no quintal. Bem, eu sou de opinião que tudo devia ser dublado. Não só os home videos, como também nos cinemas, entende? Os filmes. Porque eu acho que nós temos que dar valor à nossa língua. Chamado Vida de Cachorro. Eu fazia a voz do garotinho Tim. E foi aí. Aí já veio a turma do... Tinha uma novela chamada Paixão e Ódio, que tinha 800 capítulos na novela americana. Eu também participei, e assim foi. Aí depois disso, depois que veio Os Anjinhos, mais tarde, mas o que me lançou mesmo foi o Paul dos Anos Incríveis, que daí veio o Skitter, e nessa época eu tinha 30 anos, quando eu comecei a dublar. Você pegou aquele boom dos tokusatsu na Alamo? Também, na Alamo.
Debaixo do Vintém, As Aventuras de Babar. Aí depois eu comecei a sair para os outros estúdios. Quando eu estava mais seguro, eu fui para Marshmallow, quando eu fui protagonista de série durante um tempo. Lá eu fiz Flint, o Detetive do Tempo, que eu era protagonista. E assim foi. E depois, mais tarde, eu nunca parei de dublar, mas eu sempre fiquei dividido entre o teatro, a televisão e dando aula, porque eu sou formado em letras também, e artes cênicas e psicologia. Aí eu comecei a dar aula na faculdade, aí dava aula em Indaiatuba, aula de teatro, então fiquei muito dividido. Então a dublagem ficou em segundo plano, mas eu gosto. Depois, em 2014, a BKS me lançou como diretor. Então eu tenho assim dois períodos na minha vida. A Alamo me lançou como ator de dublagem e a BKS como diretor de dublagem. Aí, paralelamente, eu comecei a dirigir na Luminous e na Tempo Filmes. E continuo até hoje na Luminous. E estou dublando várias séries que voltaram. O Skitter, voltei a dublar. No começo do ano passado, no começo de 2020, o Doug voltou uns episódios que ficaram perdidos ou foi redublado. E aí eu dublei. Foi tão emocionante voltar 25 anos atrás, fazer o Skip com a mesma voz, não mudou nada. Aí, para minha surpresa, no começo do ano passado, em maio, voltou os Anjinhos, os Rugrats, meio que repaginado. E eu estou dublando hoje. Até amanhã tem uma escala com os Anjinhos, que é a Úrsula que dirige, brilhantemente, lá na Anidani. Então, é curioso voltar a personagem do passado e a gente saber que a voz continua igual. Eu vou aproveitar e vou falar porque Os Anjinhos foi minha infância total. E eu não vi ainda essa nova versão, eu sei que é 3D, é uma nova roupagem. Como é que foi? Qual foi a sensação que você teve dublando essa nova versão? A abordagem é diferente, o personagem está diferente ou é igual? Ou tá igual? Não, o texto, assim, basicamente os personagens são iguais, eles tiveram uma roupagem diferente, assim, tá mais bonito. O meu personagem, que é o Phil, tem dentinho agora, tem um dentinho de vampiro, mas basicamente ele continua igual, ele tá mais bonito, parece o desenho, tá mais colorido, tá muito legal, tá gostoso de fazer, mas não tem muita diferença, o texto é igual, os meninos sempre aprontando, a Angélica sempre maldosa, e o Phil brigando sempre com a Lil. Não, Lil, espera, você não pode comer minha minhoca. De vez em quando eles com as palavras erradas. Eu quero trocar pau. Porque eu me lembro que já tinha tido outra versão, né? Que é esqueci até o nome do desenho, que era Os Anjinhos Crescidos, né? Que eles eram adolescentes, né? Sim, eu cheguei a dublar também. Eu dublei ele e esse adolescente passou na Globo, se eu não me engano, na TV Globinho, se eu não me engano. Passou, sim, um tempo na TV Globinho. Foi diferente para você também essa versão ou também era a mesma coisa? Não, era a mesma coisa. Voz? Eles só o assunto era diferente, porque eles eram adolescentes. O enredo das histórias eram diferentes porque eram assuntos de adolescentes, entendeu? Não era como é hoje, como era no início, que eram criancinhas pequenininhas, bebês ainda. Mas é legal, eu adoro fazer o Skitter foi o personagem que eu mais adorei fazer. Até hoje eu tenho muita saudade dele e foi também uma emoção tão grande chegar no ano de 2019 e falar: ei, Doug, você não pode fazer isso, vem cá, pode maionese, está te esperando. Quer dizer, não mudou nada, graças a Deus, mas também assim, eu não fumo, não bebo, nunca usei droga, e cuido muito da minha voz, faço técnica vocal, faço exercício, para manter a jovialidade da voz. Foi o Thiago Din, ele está perguntando, vou falar a pergunta dele. Pergunta para ele a razão de terem trocado quase todos o elenco dos dubladores do Doug na fase Disney, né? Que é outro desenho, né? Foi a fase que a Disney comprou os direitos do desenho. Ele está perguntando se é uma exigência da Disney, foi problema de agenda dos dubladores ou o que foi. Porque trocaram praticamente todas as vozes, só ficou a sua voz no Skitter e a Helena
Leonora Prado na Patti Maionese. Você sabe dizer o que foi que aconteceu exatamente? Não, na verdade eu não sei, ninguém comentou por quê. Só que na época eu lembro que eu estava dublando, aí teve um dia que eles me chamaram para fazer um teste. Aí eu falei, nossa, vou fazer. Eu cheguei no estúdio, era o Skitter. Eu falei, mas eu não dublo Skitter, por que eu vou fazer teste de novo? Daí eu falei, não, é que agora vai mudar, vai para Disney. Mas foi só isso, não explicar. Não sou bem um compositor, mas quando eu penso na Patti, às vezes as canções simplesmente brotam de mim. Perry, é tudo culpa minha. Eu comecei isso, agora eu preciso enfrentar esse terror mortal, sozinho. 7 episódios que a gente dublou 2019-20, voltou as vozes originais do elenco antigo. Voltou o Sérgio Volpino, voltou todo mundo. Só, claro, os que já apareceram que foram substituídos. Mas voltou o elenco antigo nessa versão agora que está na... Acho que a TV Pluto deve ter estreado lá já em 2020, por aí, no maio, junho. Porque de 2020 a fase que estreou. Tem a fase da Nickelodeon. Tem a fase da Nickelodeon na Pluto TV, que é da Viacom, né, o streaming, e tem a fase da Disney no Disney Plus, né? Você chegou a redublar alguma coisa para Disney ou não? Só foi para Nickelodeon? Eu fiz episódios que eu dublei, todo elenco voltou, a explicação que me deram que ele ficou perdido, esses episódios que nunca foi dublado. Aí saiu vários comentários, eles falaram que foi uma redublagem, porque aconteceu algum problema técnico, mas aí eu não teria motivo para trocar o elenco, para voltar ao elenco antigo. Aí não sei, realmente... E daí essas partes empresariais a gente acaba nunca se metendo, porque quanto menos se envolver, melhor, né? Tipo, não sei do cliente, não tem nada a ver. Muitas vezes o cliente pede para trocar, tem muito fã que não entende, às vezes troca a voz. E eu sou agora do Hunter versus Hunter, que eu fazia o cabeçudo, não lembro, é o Bin, se eu não me engano, que já foi dublado no Grupo Macias, ou está sendo dublado com um elenco diferente. Mas aí me falaram que mesmo no Japão trocou as vozes, os originais. Aí eu fiquei é ruim pra gente que dubla, porque dá uma dor no coração. Você gosta do personagem, eu gosto de tudo que eu faço. É ruim pro público também. Ruim pro público. Eu não gostaria de ser substituído por um personagem que é meu, entendeu? Que eu dei vida, que eu... Sei lá, como Skitter, eu não consigo imaginar uma outra pessoa dublando Skitter no meu lugar. Teve uma... Pokémon, por exemplo, que eu faço, o Ted Snap, o fotógrafo. Quando veio a versão, agora vem os episódios, uns 3 anos, por aí, há uns 3 anos, a Centauro me chamou. A Márcia Regina, maravilhosa, que me dirigiu. E daí eu fui procurar minha voz, porque eu não lembrava mais da voz do Todd, acho que é Todd. Nossa, eu vi várias dublagens assim de fandub, que não tinha nada a ver com a minha voz. Eu fiquei desesperado. Falei, nossa, como é que eu vou acertar a voz? Eu não lembro mais. Mas aí é engraçado, que é uma coisa tão emocional que você entra no estúdio, automaticamente parece que o seu ouvido lembra a voz. E você é a mesma voz, assim. É só olhar o personagem e você já lembra. E qual é o critério que você usa para poder moldar uma voz, criar uma voz para um personagem? Você vai inteiramente no original, tentando imitar, ou você procura a verdade, procura fazer do seu jeito, com verdade? Como é que funciona? É assim, o correto é a gente aproximar o máximo possível, mas nem sempre é possível, porque o timbre de voz é diferente. Então, a gente ouve o do ator que está interpretando e você, sutilmente, você cria sugere uma voz diferente, ou meio parecido, ou que lembre a voz original. Aí, se o diretor aprovar e o cliente também aprovar, porque a gente faz um teste. Quando a gente é chamado para um teste de personagem, vão 3 atores. Aí, o que se assemelhar a uma voz mais próxima é o que é escolhido, geralmente é assim. O Adriano Dri está perguntando,
Ele ganhou um prêmio que era o Oscar da dublagem, mas curiosamente ele só ficou sabendo 2 anos depois. Por que isso aconteceu? E ele está perguntando também. Olha, na verdade, eu nem fui indicado. Eu fui indicado em 2006 pela voz do Rupert lá do Rio, como melhor ator coadjuvante. Em 2006 fui indicado por Yamamoto, sei lá. Não me lembro mais como é o nome do prêmio. Acho que é Acho que nem existe mais. E eu só fiquei sabendo em 2010 pela Felipe. Oi? Acho que é Yamato mesmo. Acho que é isso. Perdão, não entendi. Acho que é Yamato. Yamato, né? E aí eu só fiquei sabendo em 2010 por um fã que me falou. Tem muita coisa que eu não sei. Os fãs é que me falam. Aí a gente descobre. Também nem procurei saber. Ele está perguntando também como é que foi dublar o Paul. Ele também está perguntando, a mesma pessoa está perguntando como foi dublar o Paul de Anos Incríveis. O Paul foi uma surpresa maravilhosa, porque eu cheguei na Alamo, acho que foi meu primeiro grande personagem coadjuvante, apesar de que eu já tinha feito outros coadjuvantes na Alamo. Aí eu fiz teste e não fiz nada, simplesmente fui escalado. Eu cheguei lá para dublar, eles me passaram a falar, vocês têm escala das 8 às 18 horas. Eu falei, nossa, tudo isso? Aí cheguei no estúdio e estava lá, Anos Incríveis, mas eu não tinha a menor noção do que era. Quando eu cheguei no estúdio, eu fui ver que era uma série legal. E o garotinho era uma criança, eu comecei a dublar ele bem criancinha, depois ele foi crescendo. E a minha voz foi adequando à idade dele, ao crescimento dele. Mas ele tinha coisa assim, Cat, vamos lá, a Winnie está te esperando. Mais ou menos assim, é mais ou menos parecida, a minha voz até que não mudou muito. E quando ele envelhece, como era? Ei, Kevin, vamos mudar de ginásio. Albert Kennedy, vamos lembrar de tudo. É mais ou menos assim. É que é legal quando você pega um personagem que vai crescendo. Para mim foi fácil fazer. Para a Angélica já foi mais... Ela teve que mudar bem a voz, porque ela fazia o Kevin, que era o protagonista, que começa garotinho, e ele vai ficando adolescente. Mas como ela é uma grande atriz, ela tirou de letra também. Foi deixando mais grave a voz, enfim. E o Mauro Eduardo, que fazia a narração, foi maravilhoso. Ainda acontece de você dublar criança mesmo real, né? Porque desenho não deve acontecer muito ainda, mas criança real, você ainda dubla? Ou porque hoje em dia tem muita criança dublando, né? Muito ator mirim dublando. Antigamente não tinha, né? Quando eu comecei, não tinha. Era mulheres, os garotos, ou eram os rapazes que não faziam voz aguda. Naquela época era eu, Sérgio Rufino, o Zezinho Cútulo, que fazia a voz dos garotos lá da Alamo, praticamente. E as mulheres, a Angélica Santos, a Angélica, a Úrsula Bezerra também, e várias outras. E depois, nos anos 2000 para cá, teve uma febre de criança que fica mais natural, claro, mas a interpretação peca um pouco, porque eles não têm a experiência, a maturidade de um personagem. E aí, teve um período que um juiz da vara da infância, da adolescente, decretou que criança não podia dublar, não podia trabalhar, trabalho infantil. Aí voltou os adultos a fazer voz de criança. Agora, praticamente, eu não sei como é que está, se já foi derrubada a liminar ou não. Eu, particularmente, não encontro criança em estúdio. De um bom tempo para cá, eu não vejo criança, mas não sei se é por pandemia, realmente eu não sei dizer. Não sei como é que está. No estúdio onde eu trabalho, a gente não trabalha com criança. Você nunca dirigiu uma criança na sua carreira? Porque é aquele horário de aula, tem que ser grande, e eu sei. Eu já dirigi, assim, na época a criancinha era a Cecília Vidal, que é maravilhosa, ela dá um show de interpretação. Hoje já é adolescente, mas quando eu dirigia na BKS, eu dirigia a Cecília, que era uma garotinha. Eu acompanhava na aula algumas crianças que você tem que dar bem a intenção, daí ela acerta o sincronismo, mas não acerta a intenção.
aí fica meio que lido, entendeu? Mas tem muita dublagem boa de criança que é... Ok. Aproveitando aquele gancho daquilo que a gente estava falando sobre refazer alguns trabalhos, o que é que você acha pessoalmente de redublagem? Eu acho um pecado a redublagem, porque tem tanta coisa boa que o ator fez com tanto carinho e depois troca a voz, assim, sem mais nem menos. Coisa... Tem dois lados, esse lado da falta meio que de consideração com o dublador, claro, a menos que o cara já tenha morrido, sei lá. Ou então a questão técnica mesmo, porque a linguagem vai mudando, a tecnologia vai ficando diferente, fica meio obsoleta. Aí redublar, talvez. Mas é um pecado, eu acho que deveria ter uma técnica que aproveitasse a redublar, o original foi dublado mesmo. Tem tanta dublagem boa dos anos 50, 60, que olha... 70, de atores lindos que já nem estão mais nativos, mas que ficou a voz marcada para sempre. Eu não gosto de redublagem. Eu via Os Simpsons, por exemplo, quando trocou as vozes. Nossa, eu achei tão... Parece que não era a mesma coisa. Você fica esperando aquela voz, aquele timbre, aquela musicalidade, e não vem. Eu tinha uma série que eu dirigia lá na BKS, que eu dirigia Elcio Sodré. Imagina. Elcio Sodré é um monstro, um cara que ele me dirigiu, eu comecei a dublar com ele me dirigindo. Aí, de repente, eu dirigindo o Elcio, dirigindo o Nelson Machado. Então, eu tinha que ficar, a Lucinha, eu assistia tudo para poder ter um máximo de subsídio para que, se eles tivessem um questionamento, eu sabia responder. Porque é horrível, o diretor que não assiste, ele fala, eu já passei muito por isso. O editor fala, a gente vai descobrir junto, não deu tempo de eu ver. Nossa, isso eu quero cair duro, porque como é que você vai dirigir uma coisa se você não sabe do que se trata? Eu assisto, nossa, até capítulo de novela, que é uma coisa difícil de ver, não dá para você ver tudo. Mas eu faço questão de pegar o meu pendrive, eu levo para casa, fico a madrugada inteira e assisto. Porque eu acho que a dublagem tem que ter esse compromisso. Sobre os realities, é diferente dirigir realities, porque eu já vi muitas entrevistas dubladores dizendo que é complicado dublar reality porque não é uma pessoa interpretando. São pessoas reais como a gente aqui falando, a pessoa pausa, a pessoa titupia, né? A pessoa gagueja. Como é dirigir reality? Tanto dirigir quanto dublar é muito ruim. Porque, assim, eles não são atores, é vida real, entendeu? Então, não tem emoção, daí o ator que vem... e se você fizer a dublagem no tom que tem que ser feito, do tom do cara que você está dublando, fica uma droga. Então, você tem que dar uma emoção. E o problema é que eles falam rápido, falam um em cima do outro. Nossa, é uma coisa... Tem uns realities em espanhol, por exemplo. Os realities em espanhol é uma coisa horrível de dublar. Porque eles falam tudo em cima do outro e as vozes são parecidas nossa, uma coisa que a gente quebra a cabeça para fazer. Mas é um desafio. Ou então tem aqueles realities ingleses. Eu dirigia Teca Pinkovai num seriado chamado Loucas por Sexos. Nossa, terapeutas, mas elas falavam assim... Porque eu estava lá... Nossa, era 4 páginas. Não tinha cortes, não tinha nada, porque elas emendavam. Depois eu falei isso, nossa, mas você... E dava risada no meio. Gente, é uma coisa desesperadora, porque não dá corte. Quando dá corte de edição, você faz um trechinho, beleza. Mas a Teca Pinkovai dava um show, porque ela... Quando eu vi, ela tinha 4, 5 páginas, já tinha passado. Não tinha corte, ela ia direto. É assim, quem dubla reality show, dubla qualquer coisa, porque dublar reality show é tão difícil que se especializa em qualquer coisa, porque o filme, uma novela, tem um tempo, é personagem, o desenho é a voz original que a gente está dublando, então tem pausa, tem uma coisa bacana, não é vida real, é interpretação, é arte, diferente do reality, que é vida real. Aí as pessoas ligam a câmera e começam a falar, eles não estão
o engraçado assim, que quando eles produzem reality show, eles não imaginam que acho que vai ser vendido para os outros países, porque eles falam no inglês deles, ou na língua original, que fosse só para ele. Não dá pausa, não dá respiração, não dá nada. E a gente, quando vai dublar, fica desesperado. E a mesma coisa de documentários, né? Documentários também, a edição também dificulta, né? Corta muito em cima as falas, né? O documentário já tem uma técnica um pouco diferente, porque tem um pouco de pausa às vezes. Mas o ruim do documentário é a narração. Porque tem uns clientes que pedem para você seguir. Então, porque às vezes em off você pode deixar um pouco, bater boca, assim, tipo, vem mostrando uma paisagem. Você pode dar um espaço, e tem estúdio, tem cliente que não quer que preencha o tempo todo, e às vezes não dá certo, tem que inventar texto, daí, e é ruim, a tradução às vezes não é legal, a tradução também é uma coisa que peca muito às vezes, é desesperador, tem tradução que a gente pega que dá vontade de chorar, porque não bate a palavra com o original com o que está sendo falado, não bate o lábio. Aí você tem que inventar uma palavra que dê certo no lábio do ator, na fisiologia da voz, do lábio, mas que seja condizente com o assunto que você está falando. Você não pode falar uma besteira dentro do... Eu fui dublar esses dias uma coisa tecnológica sobre aviões. Em espanhol. Eu quase caí duro, porque eu falei, meu Deus do céu, não batia o assunto, a tradução não rolava. Aí tem um jogo de cintura, tanto do ator quanto do diretor, de inventar uma coisa que seja coerente. E dublagem é um trabalho em conjunto. A gente trabalha o ator dando palpite, o diretor dando palpite, o técnico dando palpite, porque é uma coisa conjunta. O técnico ouve todos os barulhos que a gente, às vezes, passa batido. Ele tem que ouvir batida de língua, estalo de língua, de boca, que não pode passar... qualquer espirro, barulho qualquer barulho que dê no estúdio não pode passar. E a gente, como direção, vê a parte do texto, vê a parte de interpretação. Claro que o diretor vê tudo também, vê os barulhos, vê língua, vê tudo, mas tem coisa que passa batido, que o técnico está ali para auxiliar a gente também. Embora a função do técnico seja só a captação, mas ele acaba sendo um parceiro porque ele observa coisas às vezes que a gente não vê. E o ator também. Quando o ator é maneiro, que é legal, que olha, tem ator que não gosta, que quer se dirigir sozinho, daí é ruim. Eu detesto ator que tenta fazer autodireção, porque eu acho uma falta de respeito. O diretor que está ali, por mais tonto que seja, é uma pessoa que está em casa. Nem o diretor está por acaso no posto dele. Por algum motivo ele está ali. E ele tem um conhecimento. Então tem ator que é meio snob, que tipo, vai meio querendo passar por cima. Mas são poucos, na verdade. A grande maioria, tudo legal, é um pessoal bacana de trabalhar. Eu, graças a Deus, só pego gente legal. Porque, assim, as pessoas me respeitam muito pela minha história, pela minha carreira. Porque eu não venho só da dublagem. Eu não sou ator de dublagem. Eu sou ator de teatro. Um ator de formação, um ator de televisão, um ator de cinema, um ator de fotonovela, de rádio, de ópera. Então, tem uma formação vasta. Eu não sou só dublador, eu não comecei só dublando. E também não caí de paraquedas na dublagem. Então o pessoal me respeita muito. E eu retribuo também. Eu sou muito carinhoso com as pessoas quando estou dirigindo. Eu sou atencioso, eu não fico enchendo o saco, porque dublar é difícil, gente, é uma técnica difícil. E tem todo o lado emocional. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está. Tem personagem que você faz maravilhosamente bem já de cara, tem personagem que você não engata de jeito nenhum. Então tem todo o lado emocional. Eu acho que o diretor, além de toda a parte do trabalho técnico, de dirigir, de auxiliar o ator, tem que ser psicólogo também, tem que perceber a emoção do dia do ator e entrar na vibe dele. Não tem por que ser chato. Tem diretor que trata mal o ator. Volta e meia eu vejo nas redes sociais uns desabafos assim. E eu acho um pecado isso. O próprio diretor que está ali maltratando o colega, ele também é ator. E ele também tem dificuldade, ele também tem medo, também tem insegurança. Eu sou muito seguro no que eu faço, mas quando eu vou dublar com gente que eu não conheço, eu também fico inseguro.
com um diretor que eu não conheço. Porque você está se expondo. Quando você entra no estúdio, você se expõe, você expõe toda a tua capacidade. Você pode ser um ator maravilhoso, mas a dublagem é uma coisa técnica. Às vezes, tem diretores, tem atores maravilhosos de teatro, de televisão, que não conseguem dublar. Porque é uma linguagem bem diferente, é uma linguagem única. A dublagem é uma coisa maravilhosa. Além de você repetir o que está pronto, a emoção, você tem que dar uma brasilidade, você tem que dar uma identidade nacional. Tem que dar a nossa identidade, a nossa forma de interpretar. Isso que é gostoso. Esse é o desafio. Eu adoro dirigir. Eu me identifiquei muito mais dirigindo do que atuando, apesar de que eu adoro atuar, eu gosto de fazer as vozes. Mas dirigir é muito gostoso, adoro. Tanto é que eu tenho dublado pouco ultimamente, porque eu estou mais na direção mesmo. O pessoal no Facebook, inclusive, foi uma pergunta de uma pessoa aqui perguntando realmente, porque ele achou realmente que você estava sumido da área de dublagem mesmo, como dublador. Estava fazendo poucos trabalhos. Atualmente você trabalha mais como diretor, né? Isso, eu sou diretor. Faz um tempo, faz já quase 10 anos que eu estou como diretor. Mas daí entra, assim, várias coisas. A dublagem também tem suas panelinhas. Eu não vou ser hipócrita e dizer que não tem. De repente eu deixei de ser escalado e eu também não fui atrás, porque eu também não vivo só de dublagem. Eu tenho outras fontes de renda, eu vivo de outras coisas, de outras... eu basicamente faço muito teatro, publicidade, e vivo, dou aula, sou professor universitário também. Então, eu faço várias coisas, eu não sou só dublador. Eu adoro dublar, não quero parar tão cedo. Mas, assim, de um tempo, dos anos, eu meio que deram sumiço em mim. E eu nem fui atrás. Eu já marquei minha história. Porque tem personagens que tá aí, o povo vai ficar na memória para sempre. Que é o Skitter, o Paul, o Tio Arthur, vários. O Jurassic Park, eu fiz o Tim, o Garotinho. Então, são várias... Eu já marquei minha história, eu não tenho que provar nada para ninguém. Então, para mim, eu adoro. Se me escalar, vai ser maravilhoso. Mas também, se não escalar, a amizade é mesmo. Tanto faz. Ainda bem, ótimos estudos que eu trabalho, que sempre me escalo e estou sempre trabalhando. Nunca saí da ativa. Estou sempre na ativa. Posso estar sumido assim de... E até porque também não vieram muitas séries. Os anos 90, que foram o período mais rico onde eu trabalhei, que tinha muitas séries boas. De uns tempos para cá, as séries não são muito legais. Não tem coisa bacana que é adequado ao meu timbre de voz, enfim. Aproveitando que você falou no Garotinho do Jurassic Park, aquele trabalho foi teste. Você pegou aquele trabalho, foi a partir de teste, né? Foi a partir de teste, exatamente. Naquela época eu ainda estava começando meio que na dublagem, foi em 92, se não me engano. E aí eles fizeram teste com 60 atores. E o elenco secundário, como eu estava começando, eu era do elenco secundário. Eu peguei entre os 40 atores a teste depois. E eu peguei o teste. Segundo a lenda, segundo várias pessoas, que foi o próprio Spielberg que escolheu a minha voz para fazer o Tim do Jurassic Park. Da versão de São Paulo, porque tem a versão do Rio de Janeiro, que eu não sei quem é que faz. Porque sempre teve uma coisa boba entre Rio e São Paulo. E tem atores maravilhosos no Rio, atores maravilhosos em São Paulo, ator ruim no Rio, ator ruim em São Paulo. E então a Globo só passava dublagem feita lá no Rio. De uns tempos para cá que eles começaram a passar as dublagens de São Paulo, muito esporadicamente. Mas um dia desse eu vi o Jurassic Park comigo na Globo, num sábado à tarde. Que o Jurassic Park com a minha voz passava só na Record. Então, essas bobagens assim, que acontecem que não dá para entender o que é. Mas agora parece que está parando isso. Porque tem atores maravilhosos aqui em São Paulo, tem atores maravilhosos no Rio, tem gente ruim aqui em São Paulo, gente ruim no Rio, tem gente ruim em Curitiba, em todos os lugares onde tem dublagem. Tem gente boa também em tudo que é lugar aí. Acho que tem que abrir, a gente não pode ser tão preconceito mesmo. E hoje em dia tem um home office, né? As pessoas hoje em dia, com a pandemia, se provou que é possível se dublar em casa, né? Tem acontecido isso muito. E hoje em dia, dubladores do Rio dublam no Rio para São Paulo, né? Os estúdios de São Paulo, e os dubladores de São Paulo para os estúdios do Rio.
houve uma abertura enorme agora, né? Sim, mas antes da pandemia já vinha muitos atores do Rio dublar aqui. E daqui para lá vai pouco, bom, Rio de São Paulo para o Rio. Mas de lá vinha bastante. Mas eu acho legal esse intercâmbio, cresce. Acho que o mercado não pode ser fechado, tem lugar para todo mundo. Basta saber distribuir bem, porque tem muitas vozes que são sempre... Tem filme que você pega, tem horário, que parece que só tem um elenco. Mas é uma questão de escalar mesmo. As pessoas preferem porque é mais prático. E eu até nem condeno, porque teve um tempo que eu comecei a escalar, e na hora de escalar, eu não lembrava das pessoas, não lembrava, acabava colocando sempre as mesmas vozes. Eu falei, gente, mas tem tanta gente boa, a gente tem que diversificar. Até uma atriz falou para mim um dia numa reunião, quando me viu, nossa, Falati, você está sumido, é que a gente não tem o hábito de te escalar. Então, e normal, quem não é visto não é lembrado, e aquela história. Mas tem tudo isso também. Não é um mar de rosa. É uma coisa legal, tem gente legal, mas também tem muita tranqueira no meio. Que boicota a pessoa, que não é legal. Mas como é que foi? É uma bobagem, porque todo mundo tem direito ao lugar ao sol e lugar ao sol não é real. E como é que foi para você a pandemia? Oi? Quando começou a pandemia, como é que foi para o seu lado profissional, pessoal? Como é que foi que você lidou com a pandemia? A pandemia para mim foi meio complicada, porque eu não tenho home studio e não gosto de dublar em home studio. E eu fiquei 6 meses no Paraná, logo no início da pandemia, eu fiquei com a minha mãe. Fiquei com ela e eu tenho ido muito para lá, eu tenho ficado pouco em São Paulo, eu vou mais para lá ultimamente. Eu venho fazer meus personagens fixos, as escalas de direção que eu aceito uma vez por semana, uma semana por mês, e olha lá. Porque eu cheguei no patamar que posso me dar esse luxo, entendeu? Mas assim, foi muito ruim, porque teve muita gente que passou muita dificuldade, porque os estúdios fecharam e quem não tinha home studio não conseguia dublar. Eu, logo que começou a abrir um pouco, em 2020, eu dublei bastante presencialmente, com todos os cuidados. O estúdio onde eu trabalho, que é a Luminous, a gente tinha todo um cuidado de higiene, de segurança, que foi tranquilo, ninguém se contaminou lá, foi super legal. A gente atravessou numa boa e dublamos bastante. Foi o período que eu mais trabalhei, acho que foi de agosto de 2020 até final de 2021, eu trabalhei muito como diretor e fazendo algumas coisas também. Mas tudo seguindo um critério super rígido de segurança, com toda a vestimenta, aquele face chip na face, em cima da máscara, e para entrar e sair no estúdio, tinha todo um processo de higienização de pé, roupa, aqueles aventais, e era o microfone, cada microfone que entrava colocava uma capa protetora, para que se tivesse um ali, o outro não pegar, e cada ator, uma capa escala 10, 15 minutos de diferença entre um e outro, para esterilizar o estúdio antes de entrar o outro, e foi um processo bem tranquilo, graças a Deus. Mas foi muito ruim. Eu dublei em home studio o Skipper do Doug Funny. Não foi legal. Eu ia direto na TV Group, o diretor, que foi o Fábio Luciano, ele ficou na casa dele, só eu que estava no estúdio. Mas demora mais, o processo é mais demorado, tem que ajustar a fala, ajusta microfone, e não é legal. Eu acho que demora mais o home studio. E a qualidade não fica tão boa, porque daí assim, eles passavam o filme, eu dublava, ia pro técnico, o técnico fazia o ajuste, porque sempre dá um delay, aí ele mandava pro diretor. O diretor via, aí aprovava, mandava para mim também, para ver se eu estava bom. E aí foi assim, o que demorava 2 horas, que é uma escala de 1 hora, a gente fazia em 3 horas, 1h30, 2 horas. Eu não curti, achei muito chato. Mas talvez porque foi uma nossa primeira experiência, talvez o home studio agora esteja melhor, porque tem tecnologia melhor, tem que ter uma internet melhor e tudo mais. E direção, você mas dirigiu alguém home office? Tem muita gente que prefere fazer home studio. Não, nunca dirigi ninguém em home studio. Tudo que eu dirigi foi presencial. Quer dizer, a Luminous não trabalha com home office, né?
ela conseguiu passar pela pandemia, Não, passar trabalho. esse tempo todo só com presencial, né? Com presencial, mas depois que foi liberado, porque enquanto estava liberado ficou parado também, como todos os outros. Ok. Eles só voltaram, acho que no final de 2020, acho que de agosto de 2020 para cá, que foi liberado. Porque lá no final do ano, eu sei que eles passaram um período um bom tempo fechado. Quais foram dentro da... a última pergunta. Quais foram dentro da dublagem? Quais foram os seus mentores? As pessoas que você considera que foram as pessoas que mais te ensinaram? Que mais o quê? Mais te ensinaram? Que mais te deram dicas? Que você mais se espelhou? Gessi Fonseca foi uma grande diva que eu aprendi muito com ela. Wesley Ramos, Anair Silva, Nelson Machado, que é maravilhoso, aprendi muito com ele. Eu aprendo todo dia com todo mundo, Mauro Eduardo. Eu fui lançado na Boca do Leão quando eu comecei a dublar. Eu comecei a dublar com a Marli Bortoleto, dividindo o estúdio, que naquela época a gente dividia o microfone. Era eu, Marli Bortoleto e o Mauro Eduardo. Nossa, é fantástica. Tem gente maravilhosa, Lobui dá uma aula. O Tiraboschi é um show de interpretação. Tem Tata Guarnieri, tem tanta gente linda, Fátima Noia, que dão um show de então, que a gente aprende muito com isso. Eu aprendo muito com o Tiraboschi, porque ele é um ator tão tranquilo, que ele chega no estúdio, eu já dirigi ele várias vezes, ele não sai gravando, porque tem muito ator da nova geração que quer sair gravando. E aí não é assim, dublagem é uma coisa técnica, você tem que ouvir primeiro, tem que entender. Ele passa uma vez, passa duas, passa três, se ele não entender, ele pede para passar a quarta vez. Quando grava, é perfeito, não tem que refazer, não tem que fazer nada. E tem gente que é considerada assim, grandes dubladores que saem gravando. Só que assim, sincroniza 100 por hora, mas aí tá tudo fora. Aí o ator vai... Então, eu acho que o ator tem que ensaiar. A primeira dica para quem vai começar a dublar, ouvir o original, marcar pausa, não falar em cima do personagem. Primeiro escutar, porque não tem como adivinhar. Dublagem não é adivinhação. Você tem que ver, é uma coisa técnica, você tem que marcar e perceber o que está acontecendo, perceber a intenção certa, perceber a pausa, a respiração. Porque tem boca, às vezes, que engana a gente. Tem ator que vai falar, por exemplo, ele está conversando, eu estava lá, de repente, essas coisas é muito chato de dublar, de entrar na boca, no rapidez. Mas assim, tem muita gente legal também que sai gravando e dá certo. Dublagem não eu acho que assim, tem pessoas que têm o dom para dublar, porque você tem que botar o olho e entender o que está acontecendo. Não tem que ter um raciocínio bem rápido, uma leitura rápida, uma boa dicção, uma articulação perfeita e, acima de tudo, a interpretação. Você tem que entender, entrar no espírito do personagem na hora. Você bota o olho e você vê, até porque você nunca ensaia antes. Você chega no estúdio e fala, você vai dublar o João, por exemplo. Aí eu vejo como é que o João fala, a respiração dele, as pausas que ele dá. Aí na segunda vez eu ensaio colocando a minha voz e a terceira vez a gente grava. O que se pede é isso, mas eu não sou assim. Se o ator precisar de mais vezes para ver, não tem problema, pode ver. Porque acho que é mais importante fazer correto já de cara do que ficar tentando acertar, dublar trechinho por trechinho, e para acertar é pior. Você demora mais tentando acertar com Pro-Tools, que coloca no lugar, do que fazer certo. É melhor você ensaiar bem e fazer corretamente do que ficar tentando e depois dar mais trabalho para colocar no lugar. A dublagem é sua área de atuação preferida ou não? Tem outra área que você prefere mais? Não, eu prefiro todas as áreas. Eu sou um ator de todos os caminhos. Eu adoro teatro, adoro ópera, adoro televisão, adoro dublar, adoro fazer radionovela. Cada veículo uma língua própria. E eu me identifico em todos eles. Eu adoro fazer tudo. Onde eu vou, eu me sinto bem. Eu não posso dizer eu prefiro isso ou aquilo. Eu já cheguei a um tempo que eu preferia ficar dentro do teatro de ópera o dia inteiro. Mas daí, com o tempo, você vai
vendo que tem linguagens diferentes. Mas eu adoro fazer tudo que eu faço. Tanto teatro, quando eu faço bem feito, dublagem, eu tento fazer o melhor que eu posso, direção, eu tento dirigir o melhor que eu posso, tudo eu faço o melhor. Porque assim, você tem que ser bom, ser arrogante, porque ser bom é obrigação, porque você ganha para isso. Então você tem que ser bom, porque você tem que ser bom, você escolheu essa profissão, tem que ser melhor, mas o melhor sem ser pedante, sem ser aquela coisa enjoada, porque tem muita gente que é pedante e daí vira fama fácil, vai ser pela fama, e a fama não é uma coisa que é boba, que passa rápido. Certo. Eu amei falar com você, Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Bom, eu que agradeço a oportunidade de ter falado com você e agradeço a galera que fizeram as perguntas. Adorei ter conhecido você pelo vídeo. E estou na ativa aí, pessoal. Estou trabalhando bastante como diretor e pretendo ficar por muito tempo. Um grande abraço, um beijão para todo mundo e obrigado por gostar do meu trabalho, quem curte o meu trabalho. Tudo de bom. Certo, galera. Não se esqueçam de compartilhar, ativar o sininho, se inscrever e até a próxima.